No nosso quarto vídeo, então, a gente trata no canal Diálogos Online, tendo contexto de direito tributário, sobre a possibilidade de revisão do lançamento tributário. Quando se fala em revisão, de imediato já vou trazer uma informação que a doutrina nos apresenta. Se for para majorar o tributo, é possível a revisão. Já para redução do tributo, extinção do tributo, redução de penalidades, multas, juros ou extinção dessas multas e juros, não vai ser muito fácil essa revisão, não. Isso pode acontecer caso haja, por exemplo, de acordo com o artigo 145, a impugnação do sujeito passivo. Ele impugna aquilo que está sendo lançado, a notificação que ele recebe do lançamento do crédito tributário, e aí, com base no direito que ele possui, ou com base nas regras aplicáveis àquela situação, ele pode falar assim, Estado, você não tem o direito de me cobrar isso não. E aí haveria a revisão do lançamento com a extinção daquela cobrança. Uma situação também é o recurso de ofício. A doutrina indica para a gente que esse recurso de ofício ele se torna obrigatório quando, por exemplo, o juiz lá numa avaliação ou um contexto de processo administrativo identifica que há a possibilidade de redução do tributo ou a exclusão da sua cobrança. Como o interesse do Estado prevalece sobre o interesse privado, já que o Estado está em prol do interesse da coletividade e arrecadando o tributo, ele presta serviço para essa coletividade, então a doutrina nos indica que existe a necessidade de uma revisão desse entendimento por uma segunda instância para apurar a real validade dessa redução ou dessa extinção do crédito tributário ou da multa e das penalidades previstas em relação a esse lançamento. Uma outra situação também que é possível a revisão é quando ocorre uma revisão de ofício, uma iniciativa de ofício da administração pública, quando ela percebe, por exemplo, que houve uma aplicação de lei errada, que existe um fato que era gerador, mas hoje não é mais considerado gerador e foi lançado o tributo em relação àquilo. Então, de ofício, ele já pode corrigir, né, aquele lançamento, excluindo o lançamento ou reduzindo o valor do lançamento do crédito, conforme for a situação. A doutrina também indica para a gente que existe uma possibilidade de revisão. Essa possibilidade de revisão somente é possível, melhor dizendo, se não houver extinto o direito do Estado. Aí eles utilizam o artigo 149 que fala, a revisão, parágrafo único, a revisão do lançamento só pode ser iniciada quando não extinto o direito da fazenda pública. Né? Aí entende-se que seria para a majoração ou para a redução também, de acordo com a doutrina. Uma outra situação que visualiza-se, segundo a doutrina, combinada, né, com o artigo 147, é a revisão decorrente de erro comprovado e antes da notificação. Então, no artigo 147, vou fazer a declaração do imposto, faço errada, eu provo que está errado aquela declaração e aí sim pode haver a revisão, tá? Então, o artigo 147, parágrafo 1º, fala a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando visa reduzir ou excluir o tributo, só é admissível mediante comprovação do erro. Tá? Então, eu comprovando que houve um erro no lançamento e sendo direito meu, eu posso ter a redução daquele tributo. Também é indicado pela doutrina que se aplica-se uma lei errada, ocorre erro de direito. Então, a lei não prevê mais a cobrança do tributo e é aplicada essa lei. Né? Então, houve o erro, aí tem-se a possibilidade de revisão. E o fato também, né? Algo deixou de ser tributado e aí o agente administrativo acaba tributando, fazendo o lançamento do crédito tributário em razão de uma atividade que não é mais tributada. Né? Então, ocorre esse erro, de fato ou de direito, aí existe a possibilidade de revisão, segundo a doutrina, desse lançamento do crédito tributário. O artigo 149, a doutrina menciona para a gente como sendo também 145 e 149 como sendo artigos que trazem a possibilidade de revisão do lançamento tributário. Sintetizando o artigo 149, vamos lá para vocês visualizarem o que ele menciona. É quando houver a determinação de lei. Na realidade, não é quando a lei determina, não. Se a lei permite a revisão, aí a gente vai fazer a aplicação dessa revisão, que é o que a doutrina traz para a gente como explicação. Tá? Ocorre também quando não está prestada no prazo e na forma indicada, quando esse lançamento ele não é efetivado no prazo e na forma indicada de lei, aí pode haver a revisão.
Se houver uma recusa para a prestação de esclarecimento por parte da que foi estabelecida pela autoridade administrativa e que tem que ser feita por parte do contribuinte. Se me é notificado que eu tenho que fazer um esclarecimento e eu não faço, pode haver a revisão desse lançamento tributário. Obviamente, talvez vai subir muito mais do que reduzir o crédito tributário. E aí os outros incisos aqui mencionam a respeito de erro, falsidade, omissão, que é obrigatório, né, de lançamento que é obrigatório, a omissão ou inexatidão, quase que não sai a palavra, gente, da obrigação que está legalmente estabelecida na lei, a omissão ou omissão do sujeito passivo, que é o contribuinte, ou de terceiros que possam beneficiar esse contribuinte, dolo, fraude, simulação, que também beneficia o contribuinte, necessidade de conhecer o fato por ocasião do lançamento anterior, aí pode haver também a revisão desse lançamento tributário, e o lançamento anterior efetivado com fraude ou falta funcional da autoridade administrativa competente. Daí pode haver a revisão e, conforme o caso fático, pode haver a redução, a extinção do crédito, mas também pode haver a majoração. Tá? Uma outra questão que é apresentada também como possibilidade de revisão é quando houver vício ou ilegalidade do ato administrativo. Nessa situação, como o ato administrativo ele é vinculado, ele não poderia simplesmente extingui-lo através de um processo por utilização de discricionariedade. Então, percebendo que existe esse vício, ele pode ser excluído esse lançamento, anulando o lançamento por vício ou decorrente da ilegalidade do agente administrativo. Aí seria também uma visualização de revisão do crédito tributário. Tá? Então vamos para o nosso quinto vídeo falando de modalidade de lançamento do crédito tributário.